que aqui se encontram, que nos facultem o entendimento, para que possamos nos fortalecer na fé e na esperança. Nos envolva com a sua luz. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite a todos os nossos companheiros, amigos do Rio Grande do Norte. A minha amiga Jodineide, que me mandou umas perguntas aí que eu respondi para ela de forma de flash, mas vou pensar com calma, Jodineide. Aos nossos companheiros de outros estados do interior da Bahia, vamos vibrar para que estas enchentes que estão assolando o sul da Bahia, os nossos companheiros e irmãos possam se beneficiar das nossas preces e orações, não é? Hoje nós vamos refletir e estudar o item 11 e 12, o instinto e a inteligência. Esse capítulo nos leva às profundas reflexões, porque nós vamos tentar situar a questão do instinto de todas as formas de seres viventes na Terra. Eu iniciaria, para apresentar esse estudo, um texto do livro Psicologia da Gratidão, psicografado por Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse livro, ela vai relatar a relação de um monge com um escorpião. Eu vou ler o texto para que vocês tenham uma ideia do que vem a ser o instinto e a inteligência na análise da psicologia da gratidão por Joana de Ângeles. E ela relata em um dos capítulos do livro o seguinte diálogo deste monge com os seus pupilos. Deixa eu ver aqui. Um monge budista que rumava na direção do monastério, acompanhado por alguns dos seus discípulos, quando passando por uma ponte, viram um escorpião que estava sendo arrastado pela correnteza na qual se debatia, afogando-se. O monge, apiedado, correu pela margem do rio, introduziu a mão na água e retirou-o da morte certa, alegre por havê-lo salvado da situação. Quando o trazia para o solo, o escorpião picou-o, produzindo-lhe uma grande dor que o fez derrubá-lo novamente nas águas. Nesse momento, o monge correu e, tomando um pedaço de madeira novamente, se adentrou nas águas e retirou-o, salvando. Retornou ao caminho em silêncio, após o seu gesto nobre, quando um dos discípulos, surpreendido pela ocorrência, indagou: mestre, penso que o senhor não se encontra bem. A sua tentativa de salvar esse aracnídeo nojento e perverso lhe agradeceu com um gesto nobre, com uma picada dolorosa. O escorpião lhe agradeceu o gesto nobre que o senhor teve com uma picada dolorosa, redundou inútil e perniciosa para o senhor. Não seria, então, natural que o deixasse morrer, em vez de intentar, por segunda vez, salvá-lo, correndo novamente o mesmo risco de ser picado? O monge escutou com suave sorriso na face e respondeu com bondade. Ele agiu
conforme a sua natureza instintiva, enquanto eu procedi conforme a minha natureza. Ele reagiu por instinto, defendendo-se mediante a agressão, e eu agi de acordo com o meu sentimento de amor por tudo e por todos. Portanto, aqui podemos terminar o estudo de hoje, não é? Então, acabamos o estudo, porque essa história resume a questão da evolução do instinto, na medida que todas as formas de vida no nosso planeta Terra vai evoluindo, o instinto também passa por processos de evolução, como você viu aí no diálogo do monge com os seus pupilos. O instinto dele é dar a picada, e o meu sentimento era de salvá-lo. Então, quando Kardec vai nos apresentar algumas profundas considerações sobre os nossos instintos e a inteligência de cada um de nós, não é? A questão 78 do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre inteligência e instinto também na questão 71 a 75 sobre instinto e inteligência. Isso no Livro dos Espíritos, em 1857. 11 anos depois, com a publicação do Livro dos Espíritos, do livro A Gênese, Kardec vai aprofundar mais sobre a questão do instinto e da inteligência. Antes de eu ler o texto, eu já fiz comentários aqui no grupo que nós temos 3 andares. O cérebro, segundo o espírito André Luiz, o cérebro é composto de 3 andares. E o subsolo do nosso cérebro é conhecido como cérebro reptiliano. Cérebro reptiliano esse que nós possuímos, porque os nossos neurônios, as nossas sinapses, que são os circuitos neuronais, eles são semelhantes aos mesmos circuitos neuronais dos répteis, aonde está a parte mais instintiva da criatura humana. O nosso instinto primário está neste cérebro reptiliano de aproximadamente 350 milhões de anos de evolução. Então esse nosso cérebro é o cérebro mais primitivo. O segundo andar é um nível do cérebro que tem 50 milhões de anos de evolução, que é o lobo frontal. E o terceiro andar, diremos na linguagem de André Luiz e na linguagem de Dr. Mossack, que o terceiro andar são as nossas aspirações futuras, o superconsciente. Então, cada um de nós ainda carregamos os nossos arquétipos instintivos de milhões e milhões de anos. E Kardec ele vai dar uma aula profunda sobre instinto e inteligência. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Pergunta Kardec. Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar? Ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Será, minha amiga Jodineide, nos mundos mais evoluídos, os mundos de puras bem-aventuranças, será que os espíritos puros ainda têm a predominância do instinto? Evidentemente que não. Na medida que você evolui espiritualmente, o instinto vai deixando de existir. Mas isso requer milhares e milhares de milhões e milhões de anos de evolução. O instinto é a força oculta
que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos, involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos, como por exemplo, eu vou deixar para fazer esse comentário mais adiante. Nos atos instintivos, porque todos nós temos ações instintivas de autodefesa, que é da nossa natureza humana ainda, não é? Não há reflexão, nem combinação, nem pré-meditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enrosquem em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se lhe agarram com as gravinhas. É pelo instinto, meus amigos, vai dizendo Kardec, que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivos, que buscam conforme a estação, os climas propícios, que constrói sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para as suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas, que foi o caso do escorpião. Era instinto dele de defesa, não é? E de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe chora os filhos e que estes procuram o seio materno, não é? Quando aquela mãe lá no interior dos Estados Unidos, que passou uma matéria, que um leopardo atacou o filho, e a mãe, para defender o seu filho pequeno, ela não pensou duas vezes. O instinto de maternidade da mãe, ela partiu para cima daquele leopardo preto, com um pedaço de madeira na mão, e ela travou uma briga titânica com este leopardo, livrando seu filho pequeno das garras mortais daquela fera, e ela livra o filho e trava uma guerra entre a vida e a morte com aquele leopardo. Foi o instinto de maternidade, o instinto de defesa daquela mãe que fez com que o filho não morresse. Alguém chega, mata a pantera, a mãe vai para o hospital e não resiste e vem a morrer por conta das feridas. É o instinto de maternidade. Portanto, quando você coloca uma planta, não é? Como por exemplo, eu estava em uma das nossas viagens e eu peguei um galho seco, peguei um pedacinho de galho seco para coçar as costas. Ô Iana, eu peguei um galho e fiquei coçando as costas, e isso lá no Vale do Capão, e coloquei no porta-mala do carro e disse: olha, esse galho aqui é interessante para de vez em quando eu ficar coçando as costas, eu vou levar lá para casa. E trouxe para Salvador. Eu não entendi o motivo da risada de Alda Oliveira. A Alda tá dando risada, eu não entendi. Então, Alda, eu trouxe o galinho e de vez em quando ficava coçando as costas. Aí eu disse assim: Alda, eu vou jogar esse galho fora. Como eu tenho um jardim pequeno, eu peguei aquele galho seco, enfiei dentro de um vaso com terra, e de vez em quando chovia e molhava. Para minha surpresa, depois de 4 meses, eu vi a semente da vida aparecendo. Ela brotou e começou a brotar, foi crescendo, crescendo. Hoje, eu ainda não consegui identificar que planta é aquela que saiu de um galho seco e buscando exatamente
a sua fotossíntese, o irmão Sol. Eu disse, que maravilha! Assim, o que ele diz aqui é o reino vegetal, o reino animal, o reino em que nós pertencemos, o nível em que nós pertencemos. Cada um de nós estamos no nosso estágio de evolução instintiva. E vocês vão ver mais adiante as conjecturas de Kardec sobre a origem do instinto. Muito interessante esse capítulo. Vejamos bem. No homem, diz Kardec, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. No homem, o começo da vida, o instinto domina com exclusividade. E é por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras, para moderar o brilho da luz, a respiração, etc. Então, esse instinto ainda é necessário para a escala de evolução em que nós nos encontramos no planeta Terra. Porque em outros mundos mais evoluídos, é evidente que este instinto vai sendo modificado à medida que você vai se modificando. Como, por exemplo, Kardec narra na Revista Espírita de 1862 as características evolutivas de Júpiter, que os animais em Júpiter são que nós conhecemos no passado, os escravos, não é? Os escravos que eram pesados como arroba, como animal, cada um soteropolitano, cada brasileiro no Brasil colônia tinha o seu escravo para carregar os nossos dejetos, para nos carregar naquelas cestas, a ladeira da montanha que tem aqui em Salvador, cidade baixa, cidade alta. Quando os comerciantes de poder aquisitivo queriam vir para a parte alta de Salvador, subia em umas cadeiras carregadas sobre os ombros dos escravos, e que muitos tratavam os escravos como seres inferiores. Em Júpiter, os animais, eles já atingiram a escala de evolução que eles trabalham a mão de obra mais pesada em alguns níveis da comunidade de Júpiter. Os espíritos em Júpiter já têm uma evolução muito maior. E esses espíritos que atingiram o patamar de evolução, a relação desses espíritos com esses seres em Júpiter é de pura amorosidade, de pura compaixão. Então, na medida que você vai dando amor a um animal, e muitos aqui devem ter cães de estimação e gato, na medida que você vai amando o seu animal, vai dando um carinho, você vai tendo um feedback dele, uma sinergia dele. Ele vai percebendo que você está envolvendo com esse sentimento de amor, e ele vai gradativamente se adestrando, se disciplinando. Olha o que é que Kardec vai dizer mais adiante, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, a hipótese da origem dos nossos instintos. Vejamos bem. No item 12, alguém tem cachorro aqui, não tem animal? Quem é que tem um cachorro de estimação? Walter tem, não é? Jodineide tem. Eu tenho.
Quem é que disse assim com a voz tão poderosa? Eu tenho, Lourdes. Lourdes. O meu irmão tinha Leonardo, era o nome do Beagle. Praticamente Leonardo dialogava com meu irmão. Esse cachorro viveu 15 anos. Ele conversava com o cachorro entendia tudo, a simetria, a melodia, o verbo, o som que você emite é captado por frequências, vamos dizer assim, do mundo mental do cão. Não é? Vejamos bem, a inteligência se revela por atos voluntários. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Ponto. Observação de Kardec, não é? É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. E o que é a alma? Um espírito encarnado. E o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Que é o espírito? Uma centelha, um clarão, uma fagulha, se assim nós podemos nos expressarmos. Todo ato maquinal é instintivo. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto, vai analisando Kardec, o instinto é guia seguro para que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Ou seja, ele está dizendo que o instinto nunca se engana, não é? Mas a inteligência, né, pelo fato de ser livre, ele pode se sujeitar ao erro. Portanto, nós ainda precisamos dos nossos instintos para a nossa defesa, não é? Que é uma ação, como eu falei anteriormente, instintiva, que ainda é necessário para a nossa autodefesa, para a nossa sobrevivência. Ao ato instintivo falta, olha aqui, Dona Lourdes, com essa voz de locutora, ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente, ou seja, o instinto não tem um caráter de inteligência. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, se nós admitirmos, vai dizendo Kardec, se o instinto procede da matéria, ter-se-á-se de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Ou seja, ele está levantando uma hipótese, não é? Se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, preste bem atenção para não ter ruído na nossa comunicação. Se, em uma hipótese, considerarmos o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que em certos casos seja superior à inteligência que raciocina. Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar, se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza? Qual vem a ser esse princípio espiritual? Ele está levantando hipótese.
É muito interessante esse estudo porque nós vamos conhecendo a intimidade da nossa natureza. Eu diria que o instinto nosso é aquela parte ligada ao ego. O ego é uma reverberação dos nossos instintos mais primários, mais primitivos. Como, por exemplo, aquela motorista aqui em Salvador que matou aquele irmãos em cima de uma moto, uma médica, e que houve uma discussão no trânsito aqui em Salvador, e dessa discussão, ela, em um ato deliberado, ela foi com o carro e jogou o carro em cima daquela moto, matando os dois irmãos. Mas a informação que a gente teve, isso foi notório e público na imprensa baiana, soteropolitana, que ela era frequentadora de um grande centro espírita aqui em Salvador. Ela assistia às palestras de Medrado, ela frequentava um centro espírita. E era uma médica, uma pessoa de vida normal. Mas o que levou naquele ato de ação, de revide, de ira? A ira, eu não estou nem comentando aqui a questão da influência espiritual. Nós estamos aqui focando no instinto e na inteligência. Vocês perceberam? Olha o que é que ele vai dizendo aqui. Pois que o instinto se apaga, dá-se-á que esse princípio se destrua. Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus? Eu perguntaria a Jodineide, como é o nome do seu cão, Jodineide? Abra o microfone. Não é só um cão, são 7 cães. No caso, são 7 fêmeas. Rapaz, tá ótimo. Uma delas, quantos anos tem? Shuri, tem Wanda, tem 4 anos. Ô, Jodineide, Wanda é o nome de minha mãe, Jodineide. Muito ótimo, gostei. Desculpa, é porque são o nome das Marvels. Não, eu sei, eu amo animal. Eu tinha Pandora. Pandora era uma Golden que eu tinha. Jodineide. Pandora, ela viveu 9 anos. Era uma Golden. Era uma cachorra treinada para guiar deficientes visuais. No final do ano de 2015, eu saía toda manhã para passear com ela na orla marítima de Salvador, na praia de Piatã. No dia 31 de dezembro de 2015, eu coloquei a coleira nela, em Pandora, e fazia o mesmo percurso todos os dias. Só que nesse dia, eu não soltei a coleira de Pandora, fiquei segurando ela, e chegou um momento, em um determinado momento na orla, na praia, na areia, ela empacou. O que é empacar? Ela não quis sair do ponto. Eu, Pandora, vamos. E ela era um cachorro enorme. Ela morreu de câncer de mama. Vamos, Pandora. Eu tinha um amor, um carinho muito profundo. A minha relação com ela era maravilhosa. Ela empacou, ela não quis ir. E aí eu tive uma sensação de que ela estava querendo dizer: o seu James, você que é tido como inteligente, não vamos não, que tem algum perigo lá na frente. Aí ela deu meia volta e ela foi, meus amigos, minhas amigas. Eu acho que Jodineide tem essa experiência, todo mundo deve ter essa experiência. Ela foi me guiando e me trouxe de volta para casa, para que eu voltasse para minha residência. Eu tinha que atravessar uma avenida movimentada de carro. Ela parou na sinaleira, a sinaleira fechou, ela me trouxe para casa. Quando foi no outro dia, eu fiquei sabendo que houve problemas
de assalto e de morte nesse local que eu ia passar. A natureza dela, a percepção, aí é outra questão de se estudar, de debater sobre a mediunidade dos animais, que é estudado e abordado por Ernesto Bozano sobre as faculdades psíquicas dos animais, que é outro assunto, não é? Mas o que eu quero dizer que essas inteligências rudimentares, como diz aqui Kardec, né? Ela vai se modificando. Quando ele diz aqui no item 13, segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Olhe bem, não é? Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegando a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Nessa hipótese aqui ele está dizendo que o instinto vai evoluindo. Não foi Leon Denis que disse que nós evoluímos da matéria mais primária para o ser arcanjo, do átomo ao ser arcanjo? A nossa evolução primária é de bilhões e bilhões de anos, quando a gente começar a estudar gênese orgânica da Terra. E aí a gente vai falar muito sobre a Mãe Gaia, sobre a relação nossa com a Mãe Gaia, com o planeta Terra, quando a gente começar a entrar no capítulo sobre o estudo da gênese orgânica da Terra e a nossa relação com esta gênese orgânica. Se fosse assim no homem inteligente, que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria a seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência, e assim alternadamente a cada acesso, o que não é admissível, vai dizendo Kardec. Aliás, afirma Kardec, muitas vezes o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato, e a gente percebe isso em nós mesmos, não é? No caminhar, por exemplo, Jodineide, quando você está caminhando aí com Wanda, eu não vou esquecer mais o nome do cachorro da minha amiga Jodineide, porque é o nome de minha mãe. E eu também, o meu vizinho tem um cachorro, tem um gato. O nome do gato se chama James. E eu fui perguntar à vizinha por que ela colocou o nome do gato James. E ela disse, seu James, é porque esse nome é tão lindo e o meu gato é lindo. Aí eu fiquei com o meu ego lá em cima, porque então eu sou lindo, né? Porque ela homenageou e disse que o meu nome era lindo e eu tenho um gato. O gato do meu vizinho é James. E aí quando ela fica, Jodinei, James, vem cá, eu fico achando que sou eu, né? Enfim, tem esses ruídos, não é, Alda, na nossa comunicação. Então, mas eu amo animais. Tanto é que quando termina essa live, eu vou para um grupo de estudos que fala sobre a evolução dos animais. E que eu vou, inclusive, convidar a nossa amiga Kessia para dar uma aula no capítulo que nós vamos falar sobre a evolução desses seres. E que a Gênese trata também sobre a evolução dos animais. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem isso pensar, quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levanta o pé ou desvia-se de um tropeço a cálculo combinação. Ele age com deliberação de propósito. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma
é que variam conforme as circunstâncias que segura presa a sua previdência das eventualidades. São atos da inteligência. Eu vou fazer uma pergunta a todos vocês para que a gente pense. Por que o pássaro João de Barro constrói a sua casa sempre na posição contrária da chuva? Qual é o instinto? Por que o pássaro João de Barro tem essa ação? Não é? Eu acho que os arquitetos aprenderam muito com João de Barro. Não é? Por quê? Outra hipótese, isso aqui são hipóteses. Outra hipótese, que em suma se conjugam perfeitamente a ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Agora é que a coisa começa a complicar. Ô Walter, o nosso amigo Walter é argentino, não é? Walter saiu da Argentina e hoje está aqui no Brasil e torce para o Brasil, não é, Walter? Então, não vamos falar de futebol aqui entre Brasil e Argentina, Walter. Então, agora... Fora disso, eu já estou aqui 35 anos. Então você já tem o DNA... Eu sou brasileiro, né? Pois é, então você deixou o instinto argentino lá e agora está em outros níveis de evolução aqui no Brasil. Eu conheço o Walter há muitos anos já do movimento espírita. Portanto, Walter, agora a coisa começa a complicar, Walter. Ou seja, Kardec vai nos apresentar, Emiliana, hipóteses e que eu acho que vale a pena vocês depois fazer uma leitura deste capítulo do item 14. Ele diz assim: sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores. Não está lá na questão 459, Ângela Santiago? Qual é a pergunta 459, minha amiga Ângela? Os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam, não é? Na mitologia grega não tinham os deuses? Poseidon, o deus Thor, o deus da lua, o deus do sol, o deus do mar, o deus do fogo. Na Colômbia tem um deus protetor, que o símbolo da Colômbia é uma águia, chamado o deus minúsculo, o Orocã. Quando Divaldo realizou uma palestra na Colômbia, em Bogotá, na periferia de Bogotá, nos anos 80, debaixo de um galpão de zinco, você sabe que assistiu uma palestra? Alguém aqui já assistiu alguma palestra debaixo de um galpão de zinco, chovendo, uma chuva torrencial? Você não vai ouvir nada. Não dá para ouvir nada. Nada. Joana de Ângeles aparece para Divaldo e disse: Divaldo, pode ficar tranquilo que nós estamos providenciando. Inesperadamente aparece uma águia gigantesca, uma águia que exalava luz, irradiava luz. Era o símbolo da mitologia colombiana, o deus Orancã dos colombianos. Na realidade, era um espírito evoluído, o diretor espiritual da Colômbia, que deu voo vazante em forma de águia, dissipando as nuvens carregadas que chovia na região onde Divaldo realizava a sua palestra. Se Jesus, no mar da Galileia, ele fez o parar de chover, então o que ele está querendo dizer? Que esses espíritos protetores, que constituem protetores e guias, que os envolve nos seus eflúvios fluídicos, que o homem, que todos nós, na qualidade de homem, age muitas vezes de modo inconsciente,
sob a ação desses eflúvios, dessa energia. Olha que coisa fantástica, nós vamos repetir inúmeras vezes sobre a energia escura, que é 74% da composição do universo. A matéria escura tem 22%. Os cientistas, os astrofísicos, os cosmólogos, estão dizendo que o universo que nós conhecemos representa apenas 4%. E que existe uma energia, essa energia escura, essa matéria escura de 74%, podemos, numa hipótese, que é esse fluido universal em que nós estamos envolvidos, e que esses espíritos, os co-criadores em plano maior, eles manipulam, e nós, no nosso inconsciente profundo, estamos sob a ação direta dessas entidades, desses deuses espirituais, desses espíritos que é tido ainda para algumas religiões como deuses, divindades, que nada mais é do que espíritos que já alcançaram uma evolução muito grande. Eu perguntaria a todos vocês, o que foi que James Ney viu lá no Vale do Capão, a 30 metros de distância, o farol do carro aceso, e eu vi um metamorfo, uma forma flutuando na parede da posada onde eu estava. O que é um metamorfo? Não é? Isso aí é assunto para estudo da área da ufologia. Mas o que foi que eu vi? Não era ilusão de ótica. Eu vi uma forma humanoide flutuando, como se tivesse vestido com como se fosse uma toalha branca. Tinha mais ou menos 1,20 m de altura e flutuava e depois desapareceu. O que foi que eu vi aquilo? O que seria aquilo que eu vi? Eu e a minha ex-companheira, que estava dentro do carro, aproximadamente 30 metros de distância, e eu com o farol aceso. Era à noite, lá no Vale do Capão. Se vocês quiserem saber sobre esse assunto, eu posso postar aí no grupo a entrevista que Paulo Guzmão fez comigo. Paulo Guzmão é um grande ufólogo, e ele explicando o que é um metamorfo. Essas formas de vida, de seres que atuam sobre a natureza. E como eu ando muito mesmo nas regiões da natureza. Uma vez, como é o nome daquele que faz você se perder dentro da mata? Caiçara, né? É Caiçara? É Caiçara ou Dana Lourdes? Caipora. Anderson falou, Caipora. Ô Anderson, a Caipora me pegou na linha verde. Eu dentro de uma mata dirigindo, Anderson. A Caipora me perdeu, eu fiquei rodando perdido. E aí eu dizia aos meus amigos, rapaz, existe um conto brasileiro que é a Caipora. Então, e quando a Caipora pega, a gente fica perdido. E aí, Jânio, o que é que nós vamos fazer? Rapaz, vamos voltar de novo, não é? E eu levei quase 1 hora perdido dentro de uma mata dirigindo, enfim. Isso são contos brasileiros. Mas nós sabemos que os espíritos da natureza interferem na nossa vida, em todo o reino animal. Nós não temos os nossos mentores espirituais? Wanda, que é o nome do cachorro da minha amiga, os cachorros têm os seus protetores. Tudo tem uma proteção divina, nada está solto, de forma cada um por si. Existe uma conectividade com todos nós, os duendes, como o Celeste está dizendo aqui, não é? Eu tenho um livro muito bom que fala sobre os duendes. Sabe-se ademais que o instinto, que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora,
Segundo esta hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma, nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis, que supriririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação. Eu torno a repetir. Eu peço a cada um de vocês que estudem, faça uma análise desse item 14 do capítulo 3, o bem e o mal. Instinto, eu vou repetir porque eu estou gravando. Eu peço a cada um de vocês que use o bom senso e faça uma análise criteriosa nesse item 14, não é? Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar a andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. Eu tenho a minha hipótese, eu não quero dar nenhuma afirmação. Assim o instinto, olha o que ele diz, assim o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, ser-lo-ia de uma inteligência estranha, na plenitude da sua força, inteligência protetora que supriria a insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, que aquela compeliria a fazer inconscientemente para o seu bem, o que ainda fosse incapaz de fazer por si mesma, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância e nos casos da idiotia e das afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus. Olha o que ele diz aqui, Ana. Olha o que ele diz aqui, Ana. Disse proverbialmente que há um Deus, Deus minúsculo, para as crianças, para os loucos e para os ébrios. É mais vezes do que se supõe esse ditado. Aquele Deus, outro não é senão o espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Nesta ordem de ideia, a minha hipótese vai dizendo Kardec. Eu posso ir mais adiante, diz Kardec. Por muito racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados que cessam logo que a inteligência livre substitui o instinto. Demais, reconhecemos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, ou seja, cada espécie tem as suas necessidades, cada espécie tem o nível dos seus instintos. Perceberam? Como, por exemplo, Domenico de Masi, o grande sociólogo italiano, ele vai escrever um livro sobre o ócio criativo, a criatividade do ócio. E na série de obras de Domenico de Masi, esse grande sociólogo, ele vai falar sobre a evolução de determinados animais. Ele vai dizer que o cão que nós domesticamos, ele levou aproximadamente 30 mil anos para se domesticar. Na medida que você vai domesticando esses animais,
eu vou pegar agora no pé da minha amiga Jodineide. Se Jodineide vai domesticando Wanda, eu vou falar para minha mãe, viu Jodineide, que eu tenho uma amiga que o nome do cão é Wanda. Ela vai adorar. Então, se Jodineide vai dando amor a Wanda, fica gracioso. Agora, se deixar de existir um dia sem ninguém no planeta Terra, uma semana sem ninguém no planeta Terra, um ano sem ninguém no planeta Terra, e só ficar os animais, o cachorro Wanda, daqui a um ano, daqui a 2 anos, aquele cachorro que recebeu carinho, que foi domesticado, daqui a 2 anos, ele vai aflorar o seu instinto de novo, de defesa. Há um documentário aí no YouTube que fala um dia sem ninguém e só ficam os animais. Eles vão aflorar de novo os seus instintos, porque é a lei de sobrevivência. Então, quando ele diz que a unidade da causa, se a causa fosse inerente a cada individualidade nossa, haveria tantas variedades de instintos quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral uniforme e constante há de ter uma causa geral uniforme e constante, um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Nós estudamos na semana passada sobre a questão da inteligência de Deus, a natureza de Deus em cada um de nós. E quando ele diz assim, não nos deparando nas criaturas encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado. Temos que subir mais alto, isto é, do próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, se figurarmos todos os seres penetrados no fluido divino, todos nós que estamos envolvidos, mergulhados neste fluido divino, como ele vai dizer aqui, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente, a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é esta solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ele se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que o homem. Segundo essa teoria, e aí a gente já vai nas nossas considerações finais para que vocês participem. Compreende-se que o instinto seja um guia seguro, o instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus revela pelas suas criaturas que nascem. Olha que coisa profunda, né? Essa teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência, mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual. Ou seja, cada um de nós estamos na nossa escala de evolução. Na medida que nós vamos nos modificando moralmente e espiritualmente, vamos intelectualizando a matéria. Como eu visito algumas comunidades indígenas, e é muito interessante conversar com alguns índios, dependendo da comunidade. Tem alguns que ainda têm aqueles instintos primários, não é? E que a gente tem que compreender que é o nível de evolução daquela comunidade de índios, não é?
E como também, isso não quer dizer o caso dessa médica que atropelou os dois jovens e matou, foi uma ira, foi um ataque de nervo, uma ira, foi um instinto de vingança, de ira, associada a outras questões de influências de natureza espiritual, não é? E aqui ele vai encerrando. O instinto é guia seguro, sempre bom. O instinto é guia seguro e sempre bom para todos nós. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Eu vou repetir. O instinto é guia seguro para todos nós, sempre bom. Pode, ele vai dizendo, ao cabo de certo tempo. E que tempo é esse, ô Antônio Dantas? Que tempo é esse? É milhares e milhares de milênios de evolução. Nós estamos ouvindo inúmeros palestrantes espíritas. Eu falo isso, Divaldo fala, Haroldo Dutra fala, muitos palestrantes falam e todos nós repetimos essa frase. Nós estamos evoluindo de um mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Este mundo de regeneração só ocorrerá no momento em que nós influenciarmos, dominarmos a matéria e não a matéria dominar a nós. Na medida em que o instinto é guia seguro sempre, pode ao cabo de certo tempo tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se este instinto pela predominância da inteligência sobre o instinto. Na medida que você vai ampliando o seu estado de consciência alterada, o seu superconsciente, e que você vai vibrando em outras faixas psíquicas, o instinto vai se diluindo na medida em que você vai evoluindo. Está lá, no Livro dos Espíritos, a escala espírita, as diversas escalas espíritas, as paixões. Nas primeiras idades da alma, tem de comum com o instinto os serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e depende mais do que o instinto do organismo. O que leva quando o vírus do Covid-19 entra no nosso organismo? Qual é o instinto de defesa do nosso organismo? O nosso sistema imunológico tenta combater o vírus da Covid. Imagine você receber inimigos vorazes, um ataque feroz de inúmeros inimigos que é o Covid atacando o seu sistema imunológico. O instinto do sistema imunológico é a autodefesa do seu próprio organismo. É algo fantástico isso. Aí o que a ciência descobriu? Cria-se uma vacina para que essa vacina engane o inimigo voraz que penetra na sua casa, no seu corpo, que é a sua casa, é a sua habitação transitória enquanto espírito. O que acima de tudo, ao distinguir do instinto, é que são individuais e não produzem como este último efeitos gerais e uniformes. Varia ao contrário de intensidade e de natureza. E aí Kardec encerra. O homem que constantemente só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém ao mesmo tempo muito mau. Está explicado que ser inteligente não significa evolução moral. Tem muito indivíduo que é inteligente, mas tem as suas paixões
para o mal. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões somente pelo esforço da vontade podem domar-se na medida em que nós vamos nos espiritualizando. E eu encerro para passar para vocês com um pensamento de Jesus. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Porque Jesus disse isso. Vós sois deuses. Então, se eu sou um Deus e posso sentir a presença do divino em mim, significa que para o mundo em regeneração, esse mundo em regeneração, num futuro ainda distante, a predominância do instinto deixará de existir no dia em que nós nos tornarmos fascículos de luzes, seres iluminados. Vamos passar agora para todos vocês e temos ainda mais alguns minutos. Ok, Márcia, uma boa noite. Tem alguma pergunta, Graça? Eu tenho, James. Pois não. Emiliana. Ok, Emiliana. Assim, eu quero. Você estava falando aí que os animais têm espíritos protetores, né? Eu ainda tenho remorso até hoje, porque tá com 2 anos, que o vizinho se incomodou com os 2. Eu e o Jodneide, a gente criava 10 cachorros, né? Por coisas da vida, as cachorras nasceram de um cachorro que a gente tinha em casa e ele era novinho, a gente achou que não ia nem vingar, né? Tinha um cachorro e a cachorra, mas a gente achou que não ia dar certo. Aí o que aconteceu? Eu tava chegando do hospital lá para Martins e na madrugada uma pessoa que se incomodava com o meu outro cachorro mais velho, porque ele latia, ele botou, não sei se você já ouviu falar de bola, né? Carne com veneno ou então com prego, né? Aí você disse assim que os animais têm espíritos protetores. Então foi necessário que assim nossos 2 cachorros morressem. Porque até hoje a gente não se conformou ainda, sabe? Foi muito doloroso, foi uma coisa muito violenta, sabe? A maneira, James, que eles morreram. Porque eles não saíam de casa, ficavam em casa, a gente cuidava para não incomodar as outras pessoas, que as pessoas parecem que não gostam muito de animais e tal, tudo. Mas a gente sempre fazia de tudo para que eles não incomodassem ninguém. Então eu lhe pergunto, foi necessário que eles morressem, que tirassem a vida deles assim? O Jandineide, o Emiliana, na realidade é instinto de perversidade de quem fez isso. Os animais são animais dóceis. Aí a questão que o mais forte tem o dever e a obrigação, eu vou repetir aqui, eu estou dizendo que eu participo de defesa dos animais aqui em Salvador, junto com uma campeã olímpica, paralímpica, que ela é campeã mundial de paracanoagem, ela também defende os animais, é uma grande amiga minha, Nayara Falcão. É dever e obrigação de nós, como seres mais evoluídos na Terra, em defender os irmãos inferiores. As circunstâncias que levou à morte desses animais, sabemos que esses animais vai dar continuidade no seu processo de evolução. Eu vou deixar bem claro, tudo no planeta está em evolução. Agora, esse instinto de perversidade, ele vai responder por essa ação. É claro que qualquer ato desse, a pessoa que fez isso vai responder, não é? Aqui em Salvador tem um viaduto que tem mais de 10 metros de altura. As pessoas estavam parando nesse viaduto, você soube desse caso, Ângela? E as pessoas estavam jogando os cachorros do viaduto para morrer, caramba. Que ato de perversidade, de instinto, não é? Então isso vai responder.
O que eu venho comentando, meus amigos, mais do que nunca, nós precisamos, neste elo de amor, diminuir a intensidade, a voracidade dos nossos instintos de perversidade. Eu falei no início sobre a questão do cérebro reptiliano. Eu perguntaria a Antônio Dantas, que Antônio participa do outro grupo de estudos. O macaco, eu vi uma live recente, um macaco participando de uma live. Eu quero dizer, um macaco dando um pedaço de maçã a uma tartaruga. O macaco pegou a tartaruga, colocou no colo, viu? E dando um pedaço de maçã. Ou seja, o que eu quero deixar bem claro para vocês, em cima do que o Fritz Joff Capra fala no seu livro Conexões Ocultas, tudo está em evolução, meus amigos. Deia, minha amiga Deia, desde de uma minhoca, Deia, uma minhoca. Eu tinha uma minhoca, Antônio Dantas sabe da história, a minha relação com a minha minhoca. Jodineide cria cachorro. E como eu viajo muito, eu não podia mais criar cachorro e nem gato, Emiliana. Eu resolvi criar uma minhoca dentro de um aquário com água e planta. Mas a minhoca desencarnou e eu fiquei triste. Nem uma minhoca eu pude ter em casa. Ou seja, todas as formas de vida estão no seu processo na escala de evolução. Em caso de eutanásia, os profissionais em veterinária que fazem devido ao sofrimento. Enfim, eu estava com essa nossa companheira Nayara. O cachorro foi jogado de uma caminhonete em alta velocidade na rua. Essa nossa amiga Nayara resgatou este cachorro. O cachorro estava totalmente esfacelado. Ela levou para dentro de casa, levou para o hospital dos veterinários. Ela fez de tudo e o cachorro em fase terminal, porque ele não tinha como sobreviver, porque o cachorro sofreu muito, estava praticamente com a parte do corpo inferior esmagado. O cachorro sofria e Nayara disse: James, só tem um jeito, vamos levar para o veterinário para que se faça a eutanásia. E eu disse: mas será que é necessário, James? Não tem jeito. Aí, quando nós levamos, foi a minha primeira experiência que eu tive dentro de um hospital veterinário. De madrugada, 3 horas da manhã, eu perguntei ao veterinário, ao médico: doutor, como é que é esse processo? Aí, ele aplicou uma injeção para que o animal dormisse e depois aplicou a outra injeção letal. E nesse momento, o que foi que aconteceu? Da minha parte, e à medida em que nós evoluímos, os nossos instintos vão se modificando. E pelo que Kardec falou aqui, na sua hipótese, na sua análise, que os espíritos, eles estão administrando a evolução dos nossos instintos. Você lembra, Alda? Você lembra, Alda, quando você era Lucy que estava lá na África de 2 milhões de anos atrás? Você lembra, Ana Célia, quando você era o homem de Neandertal? Ana Célia de Iaçu. Então, o que eu quero dizer é que nós estamos incessantemente evoluindo. Ney, mas eu queria fazer uma pergunta. Essa pessoa que você falou que jogou o cachorro, né, de lá da ponte para morrer, isso não é um instinto, isso é um ato deliberado, né? É o que a gente chama de instinto de perversidade. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo?
Alarico I. Isso parte da inteligência, porque a pessoa está jogando porque quer. Sim, eu estou dizendo que é o que ele diz aqui, é o instinto de perversidade. O instinto de perversidade. No adágio popular, instinto de perversidade. Quer ver um exemplo? O general Alarico I, Ana Célia, no ano 360, o general Alarico I, quando ele prendia os seus inimigos, ele empalava. Sabe o que é empalar, Ana Célia? Sabe o que é empalar? Eu já ouvi falar isso com os índios, né? Pois é, empalar é você pegar uma vara de 3 metros, enfiar pelo ânus e sair pela boca. Uma vara de 3 metros. Quando ele prendia os seus inimigos, inúmeros, Alarico I fez isso no século II. Ele empalava, pegava uma vara de 3 metros, enfiava pelo ânus e saía pela boca. Em 1940, aquele general visigodo, Alarico I, que fazia isso, em 1940, ele se tornou espírita e fundou o primeiro centro espírita na cidade de Aimorés e se tornaria Jesus Gonçalves, o leproso. Jesus Gonçalves passou a maior parte da vida dele leproso. E ele pergunta por que ele era leproso. E aí não vou entrar aqui no assunto, que é outra questão, as suas sucessivas reencarnações, ele teve um período que ele tinha o prazer de matar. Mas é isso que eu estou perguntando para você. Porque assim, você disse assim, no adágio popular. E aqui a gente leu, né, na Gênese, que o instinto ele nunca erra. Mas aí é um instinto de perversidade nossa. Quando eu digo instinto, eu estou dizendo assim, o que é que leva alguém a jogar um animal de um viaduto? O que é que leva o animal a dar uma como foi mesmo que você falou, Emiliana, dar veneno ao animal, uma bola. O que que leva? Quando a gente são terminologias de palavra, é maldade, paixão da maldade, é paixão da maldade. Mas isso difere desse instinto que a gente está lendo aqui, não é isso? Difere, mas há um momento que Kardec... É a nossa palavra que é uma para designar coisas diferentes. Exatamente. Porque segundo o instinto que a gente está estudando aqui, o instinto não erra. Então, se ele não erra, ele não vai fazer uma coisa ruim, ele vai fazer uma maldade. Mas nesse caso aqui, o que a gente está colocando, que à medida que você vai evoluindo moralmente, espiritualmente, você vai diminuindo a intensidade do seu instinto. Eu falei inicialmente sobre o cérebro reptiliano de milhões de anos, né? Eu torno a repetir, quando nós falamos assim, instinto de perversidade é a parte mais instintiva nossa que ainda existe dentro de cada um de nós. Percebeu? Mas Kardec deixa claro aqui, ele cria hipóteses. Eu falei a palavra hipóteses inúmeras vezes. Ele cria hipótese e chega a uma conclusão no final, quando ele diz que você, na medida que você vai se modificando, não é? Você vai domando esses instintos primários que ainda permanecem em nós. Percebeu? Então, essa é a... Oi, gente. Barreto. Oi, Barreto. Olha, bola que ela fala aí, que é um animal, é a carne moída com vidro moído. Pega o vidro, moe o vidro, entendeu? O vidro, quebra o vidro, moe o vidro e mistura com a carne e dá pro animal. No interior, aqui é chamado de bola. Aí aquilo entra, vai pro intestino e espatifa tudo por dentro. Sem comentário, não é, meus amigos? Sem comentário. Né? Sem comentário. O Barreto, Antônio Dantas Barreto, a gente participa... A gente chama mais de Barreto.
Barreto participa conosco de um estudo sobre os animais, minha amiga. E o que Kessia nos apresenta, eu não vou nem falar o que nós comentamos lá, a nossa relação com os animais. Eu não vou nem comentar, porque eu não quero impactar vocês para que vocês pensem duas vezes em querer comer carne bovina e tampouco aves. Eu não vou entrar nesse assunto, eu deixo para que Kessia desenvolva esse assunto. Mas não vou entrar aqui em questão, porque, meu amigo, as coisas é muito mais complexa do que a gente imagina. Mas o que eu posso dizer a vocês, o que eu disse hoje lá no quartel, que na medida que nós amamos, vamos diminuindo as intensidades dos instintos primários que ainda permeia na humanidade. Portanto... James, licença, Isabela está perguntando, o estudo da evolução dos animais é um grupo aberto? É aberto, né, Antônio? Sim, é aberto. É aberto. Sim. É aberto. Kessia vai estar com o estudo hoje, Antônio? Já está, eu só estou esperando você. Pois é, eu tenho que terminar aqui porque eu vou para o grupo S aberto. Eu posso... Ela passa o telefone para você e você passa para a Kessia. Posso, sim, posso. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu convido a todos vocês a participar do estudo junto com Kessia, porque se vocês participarem, vocês vão pensar duas vezes como é que vai ser a nossa relação com os animais. E na próxima semana, Antônio...